do Renato, e aí também tem uma coisa que é muito curiosa, né, Calçade, que é o placar. Porque se não sai o gol do América ali nos acréscimos... Gênio, Renato. Tem o elenco na mão, melhor elenco do Brasil, já ganhou do Palmeiras, joga com a América. Mexeu e convenceu. Tanto que consegue banco, equilibrar o elenco como ninguém. No banco, a imagem, quando corta para o Renato sair o gol, é aquela imagem de que o jogo acabou. Vibrando, isso. 43. É isso, só que... Mas aí, não é, Elton? Sai o gol do América, aí o apresentador Mala pergunta pro comentarista se foi boa a escolha ou não, né, Elton? É isso, Bruno. Boa noite para você, boa noite, Calçade, boa noite, Zé, os fãs de esportes. É uma questão bem complexa essa escalação do Flamengo, porque é compreensível se colocar uma equipe alternativa na situação que o Flamengo vive de calendário, né? Vai fazer uma viagem, é um jogo muito importante, vale uma vaga na final. O Flamengo está bem no Campeonato Brasileiro, tem jogos a menos, tem uma gordura ainda para alcançar o Atlético. Só que se a gente olhar do ponto de vista de briga pelo título e também como se mexe na estrutura da equipe, porque você mudar 6, 7 jogadores, você muda totalmente a estrutura da equipe, é uma equipe desentrosada, por mais que esses jogadores se entendam, sei lá, na equipe reserva, nos treinamentos, é muito diferente numa situação de jogo. Então, quando você coloca vários jogadores que não vinham atuando, normalmente a tendência é queda de rendimento. E aí se conta também o calor de 11 da manhã, se conta também um adversário que está mais entrosado, que vive um momento de evolução, que é o América, e aí resulta num jogo que foi esse que vimos hoje pela manhã. Acho que, concordo com vocês, se terminasse com o gol do Michael, o Renato mexeu, colocou os jogadores certos, o time venceu a partida, mostrou a força do elenco, mostrou a força que o Flamengo tem mesmo jogando com a equipe reserva. Mas os 90 minutos não mostraram isso. Foi uma equipe que sofreu com suas limitações naturais de um time que não se reconhece. É um time que não joga junto. É uma equipe totalmente reserva com alguns jogadores titulares que tentaram aí elevar um pouco o patamar técnico da equipe. Tem uma coisa, né, que a gente está falando muito, e aí eu acho que é natural por aquilo que o Flamengo joga, pela potência, pelos gols, pelo futebol bonito e tal, né? Mas nós estamos esquecendo, e quando a gente fala, não, porque abriu mão do Campeonato Brasileiro, o problema é que o Flamengo não está abrindo mão do Campeonato Brasileiro, o problema é o Atlético que está lá na frente. A gente está falando do Flamengo, mas a gente esquece o que o Atlético vem fazendo. A gente esquece do trabalho do Cuca, né? Porque o Cuca também está na frente, está no Campeonato Brasileiro na frente, Copa do Brasil e Libertadores. Não, e outro, o Atlético também não foi com força máxima. O Atlético acho que não abriu mão do campeonato, né, E o Atlético também está jogando um bom futebol, né? O Atlético está lá na frente, ou seja, para o Flamengo ser campeão depende do Atlético perder também. Né? Então tem os dois lados, né? Tem essa questão do Flamengo, que é um ótimo time, que eu acho que quando começar, né, o Campeonato Brasileiro, como o Calçade falou, né, 27 de novembro, ou seja, daqui a pouco, a partir de quarta-feira que vem, o Flamengo vai estar inteiro de cabeça no Campeonato Brasileiro. E aí nós teremos um outro Flamengo, uma outra forma de enfrentar o Campeonato Brasileiro. E o Atlético também. Sim. Né? A partir de terça-feira, o Atlético já tem uma outra... 19 jogos agora. Então, o Flamengo completou um turno agora. A concorrência já está com 21 jogos, alguns com 20, como o Bragantino, mas já viraram o turno. Sim. Então, você tem um jogo decisivo que te coloca na final da Libertadores, que é quarta-feira, e 19 ainda para lutar pelo título. E não é apenas... Sim, é claro que você olha para o Atlético está na frente do Flamengo. Mas o problema não é este Atlético, nesse momento, que está à frente. São os pontos que o Flamengo, às vezes, deixa pelo caminho. Então, a partir do confronto de quarta-feira, é isso que o Flamengo tem que passar a almejar. Não deixar mais pontos pelo caminho e superar seus adversários. Porque o Atlético vai perder pontos, o Flamengo vai perder pontos. Então, é aí que está a disputa do Brasileirão. Quer dizer, olhar para daqui 19 rodadas, negligenciando o confronto de quarta, é uma loucura. É uma loucura fazer isso. Lembrando que o Flamengo, se eu não me engano, em 2009... estava a 10 rodadas, né? Faltando 10 rodadas, o Flamengo tinha esquecido o Campeonato Brasileiro e foi bater lá na última rodada campeão. Talvez o líder. Sim, não, mas estou dizendo... Era o nível técnico do campeonato. Era mais baixo, mas estou dizendo, mas a competitividade força também o Flamengo a jogar mais. Né? Isso potencializa e pressiona o Flamengo a buscar os pontos perdidos. Né? A gente tem uma tela que mostra os jogadores, então, que foram a campo hoje, tá? Pelo time do Flamengo. Lembrando, então, aquela turma toda que nem viajou, que ficou no Rio de Janeiro, treinou agora à tarde. Acho que até, né, Elton, para corrigir alguns pontos que ficaram aí bem evidentes
no primeiro jogo contra o Barcelona, né? Mas tá aí, olha, pro torcedor ver como foi um time bastante modificado e como o Elton estava falando, é um time que não os conhecia. Então você tem aí o William Arão e o Bruno Henrique, que são aí titulares com o Renato, e o Diego voltando também, né? Pode eventualmente ser titular aí desse time do Flamengo. O que o Flamengo precisa corrigir para o jogo contra o Barcelona? Qual que deve ter sido a atenção especial, hein, Elton? Bom, a gente viu aí Vitinho jogando com Pedro, William Arão jogando com o Diego. A gente vê isso ao longo da temporada, mas com a equipe principal, né? Quando você modifica toda a estrutura, realmente muda até a forma da equipe jogar. Contra o Barcelona, foi um time que mostrou qualidade ofensiva, foi uma equipe que mostrou alternativas. É claro que quando a gente faz análise de Renato, e muita gente fala isso, e muitas vezes com razão, que taticamente ele é menos exigido, principalmente quando ele tem um escudo muito bom, que é uma equipe tecnicamente forte. Lógico que aí ficam aquelas interrogações com relação ao jogo da volta. O Barcelona, jogando em casa, é muito forte. O Barcelona já mostrou durante a Libertadores que é uma equipe que não tem essa postura que teve no Maracanã. É uma equipe até um pouco mais ousada. É uma equipe que vai, até pela necessidade também do resultado, vai se atirar um pouco mais. É uma equipe que vai impor um pouco mais o seu jogo ofensivo jogando em casa. O Flamengo defensivamente melhorou bastante. É claro que há a questão do entrosamento da defesa, o Davi Luiz na equipe, né? E aí é um entrosamento não só com a dupla de zaga, com o seu companheiro de zaga, é com o lateral que joga do lado dele, é com o volante que atua na frente dele, é com a estrutura da equipe que ele vai conhecendo aos poucos. Esse treinamento, fora do jogo contra o América, é importante para isso também. Acho que a questão defensiva, o Flamengo encaixar a sua defesa, já que tem um resultado muito bom de ida, né, no placar agregado com 2-0, a defesa bem sustentada já é um grande avanço, porque do meio para frente o Flamengo costuma decidir. E o Barcelona dando espaço, aí é que o Flamengo gosta de jogar dessa forma. Atacar o espaço vazio, ter um volume ofensivo também muito bom, jogando fora de casa, jogando nessas bolas esticadas para os seus atacantes, para decidir um jogo que já está em suas mãos. Depende apenas do Flamengo aí para chegar à decisão. Vocês têm segurança nessa defesa do Flamengo, que o Elton estava falando? Não, eu acho que o problema do Flamengo não é nem a defesa montada. O problema do Flamengo é quando ele perde a bola. É isso aí. O problema do Flamengo é quando ele perde a bola, que é a questão de equilíbrio, né? Quando você tem a perda da bola, você tem aquela coisa de marcar a pressão, fazer a falta, não deixar o adversário desenvolver o seu jogo, né? Porque o Flamengo, a tendência do Flamengo é jogar futebol. As características dos seus jogadores é pega a bola, passa, se apresenta, vai para o jogo. Nesse movimento com a bola, você se desloca, você movimenta o time inteiro. E quando você movimenta, você tem que encontrar o equilíbrio. É aquela famosa frase que os treinadores falam bastante. Jogar sem a bola. O jogar sem a bola não é só correr. Jogar sem a bola é prestar atenção no posicionamento, justamente para não ser surpreendido. Eu acho que esse é o grande problema do Flamengo. Mas é aquela história. Tem 2-0. A grande pergunta, que o Elton foi até feliz no comentário, né, de marcar, jogar no contra-ataque, a grande pergunta é: o Flamengo vai jogar com o regulamento embaixo do braço até que ponto? Você acha que vai? Eu acho que pelas palavras do Renato, eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai. Também acha, Calçado. Até porque o Flamengo do Renato é um Flamengo um pouco diferente dos outros. De Jorge Jesus, de Rogério Ceni, de Domi, quem você quiser. É um Flamengo que também sabe ficar sem a bola. E ele é mais direto. Então, ele não é aquele Flamengo de Jorge Jesus. Quando o torcedor olha e vê uma goleada, ele acha que é o mesmo Flamengo. O resultado pode te levar a essa conclusão, mas ele é diferente. E na transição defensiva, é um Flamengo que ainda é desorganizado. Isso é preocupante. Se vendo o jogo no Maracanã, a gente faz o jogo a uma distância, a quase 1 quilômetro do campo. Então, a visão do campo. Quando perde a bola, ele está mal organizado. E isso, o que é estar mal organizado? Ser muito adversário largado. Na transição defensiva. O que é a transição defensiva? Você está com a bola, com a posse, perde a posse. Então você passa a se defender naquele momento. Transição não é só ficar correndo para trás, correndo para frente. É a mudança de chave. Agora eu tenho que me defender. Nessa hora que perde, ele está desorganizado. E isso ficou nítido na quarta-feira. Então, ele vai sofrer um pouquinho. Então, espero que estes dias
em que os titulares foram preservados e estiveram em recuperação, tenham servido também para treinamento, para organização. Naturalmente, com 2-0 e por gostar de jogar este Flamengo também no contra-ataque, eu acredito que vai ser um Flamengo um pouquinho mais cuidadoso, um pouco mais compacto, jogando nos espaços que a defesa do Barcelona vai oferecer. E para isso ele tem Bruno Henrique, tem o Gabigol, tem o Arrascaeta, Everton Ribeiro. Se precisar, o Michael. E se precisar para piorar, né, agora que os caras estão cansados, você bota o Michael. Então, este Flamengo, com essa característica, não é que o Flamengo vai morar na área dele, do Diego Alves, ficar tomando bombardeio. E isso não pode. Mas chamar o adversário, deixar ele vir e jogar na profundidade, porque ele tem jogador que faz isso muito bem, aí o Flamengo chega num 2, faz 1-0, aí a vida do Barcelona, eles começam a fazer as contas e falam assim... E tem uma coisa que é super interessante, que eu acho que o Davi Luiz trouxe para essa equipe, são os lançamentos. Que o Davi Luiz tem essa capacidade, está apertado, opa, Bruno, espaço vazio, aquela batida em diagonal ou buscando os espaços, né, nas costas dos zagueiros, é justamente para aproveitar essa velocidade do Bruno Henrique, que é sensacional. É um cara e o muito Arrascaeta, rápido, né, Zé? É outro Flamengo. É outra coisa. É outra coisa. Então, eu acho que o Davi Luiz, além da questão defensiva, com a bola nos pés, ele pode agregar muito, porque marca o Arão, marca os zagueiros, né? O Arão volta, recua ali e o Davi Luiz sai com a bola nos pés. Bruno, ele tem essa capacidade. Só para entender, às vezes a gente esquece de olhar as escalações. O Flamengo recente, o Rogério Ceni tinha Diego de primeiro volante, que é a posição de jogava o Zé, com o Gerson. E o Arão, zagueiro. O Arão, zagueiro. Everton Ribeiro, Arrascaeta. Você tem todos os meias possíveis, tirando o Arão, que é um volante, mas é um volante que quando joga com o Abel a gente não acreditava que pudesse ser o primeiro, e chegou a jogar como zagueiro com o Rogério. Então, o poder de se articular, de articulação, de gerar jogo no meio de campo era muito superior. Aí o Diego, aí sai o Gerson, aí o Diego contundido, o Arão volta a ser volante, e é um Flamengo que incorpora o Andrés Pereira, mas ele muda muito no meio de campo. Característica, né? Muito a característica. Embora pareça o mesmo, tá? Porque tem Gabigol, voltou o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro. Então, é um Flamengo diferente. Então, essa capacidade dele de reagir, de ocupar o espaço, isso é fantástico. Ele tem essa velocidade. E, se precisar, também é um Flamengo que pode, dependendo do placar, não do jogo de quarta-feira, mas de qualquer jogo, se tiver que subir, ele tem jogadores para subir, porque ele pode ter um Diego, com o Everton, com a Arrascaeta, é um time que trabalha muito melhor a posse de bola, abastecendo os atacantes. Então, é um Flamengo que, na quarta-feira, foco total no jogo, muito cuidado defensivo, não está ganho, mas está muito bem encaminhado, né? Porque 2-0 não é placar perigoso, não. Placar perigoso é 0-0, tomar 1-0. É perigosíssimo para quem está perdendo. Para quem está perdendo por 2-0, isso é um perigo, hein, Zé? Diria um amigo meu, eu gostaria de ter sempre 2-0. Não é bobo? Poxa, eu também queria. Hoje em dia, então, Zé. Hoje em dia, de 2-0 em 2-0. Espetacular, Vamos ouvir